Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo que significava homem de má conduta e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime o sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por estas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Tendo ele dito para renunciar aos bens deste mundo e prometendo-os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos bens da terra para viver. Somente lhe recomenda não ligar estes últimos aos bens aqui da terra, mais importância que os do céu. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia, os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, e que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros, os violentos, têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela será um mundo feliz pela expulsão dos maus. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior? Uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas contanto que nada as machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado,
quando estão por detrás. A essa classe pertence ainda os homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sofrer sua família e seus subordinados. O peso do seu orgulho e do seu despotismo, como querendo se compensar do constrangimento que se impuseram em outros lugares. Não se atrevendo a usar de autoridade sobre estranhos que os recolocariam em seu lugar. Eles querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se de poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, existe hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não a Deus. Lázaro, Paris, 1861. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bem dizei ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sob nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um Espírito Amigo, 1862. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.